Graça e paz a todos os amigos amados de Deus que está conosco mais uma vez através desta transmissão. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre a palavra, o evangelho da graça do nosso Deus. E é importante a gente basear a nossa fé nas escrituras, na graça, no evangelho. Quando a escritura ela se refere a Deus falando, isso é útil para a nossa vida. Agora, quando a escritura ela se refere à lei, a Moisés, a costumes, a rituais, isso não cabe a nós que estamos no novo pacto, na nova aliança. Na nova aliança, o evangelho é a base da nossa fé. É a base da nossa fé. Então, se você tiver aí com a tua Bíblia, abra, por favor, a tua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós já vamos meditar nessas verdades no poder do nosso Deus, tá bom? Então, prepara aí a tua Bíblia, enquanto eu estou só acertando aqui algumas coisas aqui na nossa transmissão, tá? Ótimo, tá saindo áudio aqui, já estou ouvindo, tá? Compartilhe essa transmissão com seus amigos, independente se é católico, se é espírita, se é evangélico, independente se a pessoa ela tem um credo religioso ou um crédulo religioso ou não, compartilhe com essa pessoa, porque nós estamos aqui para falar de coisas boas, porque o evangelho é a boa notícia. Eu não estou aqui para trazer uma má notícia. Eu estou aqui para trazer uma boa notícia. Uma boa notícia. E que Deus ele vem abrir o teu entendimento. Porque se Deus não abrir teu entendimento, não adianta eu falar aqui das coisas de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele disse que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele consegue compreender as coisas de Deus. Então que Deus abra teu entendimento para você entender as coisas de Deus, tá bom? Então vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, ó: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Deixa eu ir por etapa. Você percebe que Paulo, quando ele começa a dar conselhos a Timóteo, Paulo, ele fala sobre inveja, orgulho, ganância. Mais abaixo, Paulo, ele diz para Timóteo o seguinte: Timóteo, preste atenção, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo. Mas vamos falar um pouco aqui do Brasil. A gente vê a ganância dos poderosos, que recebem milhões para fazer investimentos na saúde, investimento para tentar controlar o vírus. E muitas vezes esse dinheiro ele não vai aonde deveria ir. Ele é desviado no meio do caminho.
Porque a ganância do homem é tão grande. E Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por quê? Por que um trabalhador morre no assalto? Por causa que o ladrão, ou porque o ladrão, ele procura o dinheiro, ele deseja o dinheiro, e a ganância é tão grande pelo dinheiro que ele tira uma vida para adquirir um papel. Um papel. Mas essa ganância não é só do ladrão, não é só do político. Essa ganância, esse amor ao dinheiro também se refere àquelas pessoas que usam a palavra, que usam o evangelho para se auto-beneficiar. E Paulo dá conselhos a Timóteo, porque Paulo sabia que quando ele partisse, haveria no meio dos discípulos cães gulosos, lobos. Então Paulo, o primeiro conselho que ele dá para Timóteo é o seguinte: Timóteo, tome cuidado, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa do dinheiro, as pessoas matam, por causa do dinheiro, as pessoas traem. E o exemplo que nós já lemos na Bíblia é o caso de Judas Iscariote, que por causa do dinheiro, da ganância, ele entrega o Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, a pessoa que ama o dinheiro, ela causa males para a sua vida, e por causa do dinheiro, Timóteo, muitos nessa corrida pela cobiça vão se desviar da fé. Mas esse desviar da fé não é a pessoa deixar de congregar, deixar de ir para a igreja, não. Esse desviar da fé nada mais é do que desviar dos princípios de Deus, dos princípios que Jesus Cristo ensinou. Por causa do amor ao dinheiro, as pessoas desviam seu caráter, elas prejudicam o seu próximo por causa da ganância, por causa do dinheiro. Isso tem acontecido no meio religioso. Isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Por causa do dinheiro, eles traem, eles derrubam, porque eles correm atrás do lucro. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tome cuidado, porque nessa corrida da cobiça, alguns se desviaram da fé. Quantos estão priorizando o dinheiro e não as almas, as pessoas que estão priorizando um reino nessa terra, ao invés de priorizar o reino de Deus, que lutam para adquirir mais riquezas nessa terra, porque o amor ao dinheiro é tão grande que quanto mais tem, mais quer, não se saciam, não dão basta. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, ó, alguns vão se desviar da fé, alguns vão se perder, alguns vão sair do foco. Mas você tem que tomar cuidado, Timóteo. Você tem que seguir essa orientação, Timóteo. Porque alguns vão se desviar da fé e se transpassarão a si mesmo com muitas dores. Quantos? Que por causa da ganância,
da cobiça sofrem dores. Dores porque eles priorizam aquilo que Deus não prioriza. Eles priorizam o dinheiro, a fama, o poder, o estar acima do outro para poder pisar. Eles priorizam tudo aquilo que Deus não prioriza. Por isso que Cristo disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Então tome cuidado. Porque quantas pessoas amaram o dinheiro, perderam seu caráter, se venderam. Eles acham que Deus está com os olhos fechados, que Deus não está vendo nada. Eles vendem um rebanho em troca de alguns benefícios, em troca de alguns bens por debaixo dos panos, achando que Deus está de olhos vendados. Mas eles vão trazer dores para si mesmo, porque Paulo disse: nesta cobiça, alguns se desviaram da verdade, quer dizer, dos princípios da fé, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque são chamados de ladrões, são chamados disso, são chamados daquilo outro. Acham que são amados, mas na realidade não são amados. Não são amados. Porque na realidade, essas dores alcançam a sua família, alcançam a sua casa. E a sua casa é um pé de guerra, porque na realidade não existe uma família, existe sim uma aparência. Vivem de aparência por causa da ganância, porque amaram mais o dinheiro do que os princípios da fé. Se desviaram dos princípios. E Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, não se desvie dos princípios que foi ensinado. Por quê, Timóteo? Porque se você amar o dinheiro, se você amar o poder, se você amar a fama, Timóteo, você vai se desviar da fé e você vai trazer dores para você mesmo. E quantas pessoas, meus irmãos, irmãs, têm trazido dores para si mesmo? São infelizes no interior. Mostram uma aparência, mas dentro estão totalmente arruinados. Arruinados. Um sorriso amarelo. A pessoa não vive nessa terra a vida abundante que Deus prometeu. Porque a vida abundante não é o amor ao dinheiro, não é o amor às riquezas, não é o amor àquilo que se possui. Mas essa vida abundante, ela está dentro de cada um de nós. É aquilo que faz você se sentir bem, e você se sente bem com as coisas simples dessa vida. Você se sente bem quando você vai passear em um parque, quando você está ali junto com a tua família, no almoço em família. Você pode estar ali comendo arroz, feijão e ovo, mas você está em paz. Porque você sabe que você guardou o principal, que é a tua fé. Os princípios cristãos. Olha lá o que Paulo vai dizer para Timóteo. Versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus. Poderia Paulo dizer se fosse uma mulher. Mas tu, ó mulher de Deus. Mas como para Deus não existe homem nem mulher, tanto que quando aquele homem perguntou: Senhor, lá no céu vai ter casamento? Vai poder casar-se? Jesus falou: não. Lá todos vão ser como os anjos. Todos serão iguais. Então, para Deus não tem homem e não tem mulher. Então, ó tu, homem e mulher de Deus, foge dessas coisas.
Que coisas? O amor ao dinheiro, porque se você amar o dinheiro, você vai entrar na cobiça e você vai se desviar dos princípios que Paulo vai dizer aqui. Segue a justiça. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, segue a justiça. A gente sabe que o lugar aonde deveria haver justiça era dentro de uma igreja. Mas na realidade, os lugares que eu tenho visto que há mais injustiça é dentro das igrejas. Porque eles não seguem o conselho do apóstolo Paulo. Eles não seguem a justiça. Porque se houvesse justiça, eles não iriam priorizar os seus amigos, eles não iriam priorizar os seus comparsas, eles não iriam priorizar aqueles que vivem bajulando, eles iriam priorizar aqueles que realmente deveriam ser honrados, porque a Bíblia diz: dá honra a quem merece honra. Mas como alguns não seguem a justiça, então eles agem na injustiça, e essa injustiça, ela tem adentrado dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo. Aí pergunta-se o seguinte: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou sendo isso? Por que eu estou sendo aquilo outro? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo outro? É porque falta justiça. Falta justiça. E eu já vi muitas injustiças dentro de uma denominação evangélica. Por isso que Deus, ele saiu de dentro de uma caixa chamada Arca da Aliança. E em graça nós entendemos que Deus habita dentro de nós. Deus não está preso dentro de um templo. Deus está dentro de nós. E se nós observarmos que Deus está dentro de nós, então nós vamos procurar seguir a justiça. Primeiro conselho que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, segue a justiça. Será que nós estamos seguindo a justiça? Estamos praticando a justiça? Ou estamos sendo conviventes com as injustiças? Estamos concordando com as injustiças, porque a injustiça é feita com aquele. Amanhã, essa injustiça vai ser comigo. Se eu sou convivente com a injustiça de alguém hoje, amanhã eu serei o injustiçado. Por isso que a Bíblia diz: é dando que se recebe. É plantando que se colhe. Outra coisa que Paulo fala para Timóteo: segue a justiça e a piedade. Essa palavra piedade, ela também poderia ser: segue, ó Timóteo, a misericórdia. O que é a palavra misericórdia? É a gente sentir a dor do outro. É a gente se compadecer do outro. É a gente sentir a dor do injustiçado, do necessitado. Mas, infelizmente, o coração daqueles que se desviaram da fé, dos princípios, por causa da ganância pelo poder, pelo dinheiro, eles não sentem mais o desejo de fazer justiça e muito menos a misericórdia. Porque eles dizem assim: deixa para lá.
Ah, esse aí não vale nada. Esse aí não tem mais jeito. Cadê a misericórdia que eles tanto falam? Outra coisa, segue a justiça, a piedade e a fé. O que é seguir a fé? A Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, para mim seguir a fé, eu tenho que crer em Deus, confiar em Deus, acreditar que Ele existe e que Ele é o meu galardoador. É Ele que vai me recompensar. Se eu tenho a fé e creio que Deus vai me recompensar, nós podemos passar por qualquer tipo de adversidade, mas no final a vitória vai vir, porque a Bíblia diz: o choro dura a noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Timóteo, segue a justiça, a piedade, a misericórdia, Timóteo. Timóteo, segue a fé. Que fé, Timóteo? A fé que faz o fraco se tornar forte. A fé que faz o pequeno se tornar grande. A fé que enfrenta qualquer tipo de adversidade, crendo que Deus ele vai entrar em socorro, com providência, que Deus vai entrar com o seu socorro para me livrar da boca do leão, para me livrar da fornalha, para me livrar dos exércitos inimigos. Mas eu tenho que ter a fé e crer que Deus ele vai me recompensar, que Ele vai me dar o galardão. Agora eu preciso guardar a fé, para que a minha fé não seja contaminada pelo sistema religioso, ser contaminada pelos pensamentos religiosos, ser contaminada com mandamentos de homens, com preceitos de homens, que causam dores, perturbações, que não deixa você viver a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas o que Paulo fala para Timóteo? Segue a justiça, a piedade, né, que poderia ser misericórdia, a fé e também o amor. Jesus disse: novo mandamento vos dou, amar a Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Um lugar onde eu não encontrei amor foi dentro de um lugar chamado igreja. Eu não digo todas, mas eu digo uma boa parte, não existe amor. Existe lei, penalidade. Existe sim pessoas que te amam sim por aquilo que você tem. Enquanto você tiver alguma coisa para oferecer, a pessoa ela diz que te ama. Mas quando você não tem nada para oferecer, aí ela te dá um chute no traseiro e manda você embora. Então, Paulo está dizendo: Timóteo, segue o amor. O amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, ajuda. Quem ama, aceita o fraco na fé, porque Paulo disse que nós devemos suportar os fracos na fé. Uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ter amor para suportar. Mas eles não suportam o fraco na fé. Pelo contrário, eles chutam o seu traseiro para fora da sua denominação, do seu grupinho social. Eles não estendem a mão, porque para eles é como Jesus disse para os discípulos: que recompensa vocês tereis se vocês amarem aqueles que amam vocês?
Jesus disse: eu digo diferente do que vocês aprenderam dentro da igreja de vocês. Eu digo para vocês: amai aqueles que vos odeiam e vos maltratam. Eu digo mais: orai por aqueles que vos perseguem e vos maltratam. Bendizei aos que vos maldizem. Porque isso é o que, igreja? Povo de Deus, isso é amor. Um amor que a religião, ela não vai ter. Tem um mosquito aqui. Ela não vai ter. Ela não vai ter. Esse amor de perdoar ou de amar a pessoa que ofende ela, a pessoa que bate de frente com ela, amar a pessoa que deseja o mal dela, que persegue ela. Veja o testemunho do nosso apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, odiado por muitos. Mas Deus mostrou o seu amor, porque Deus, ele vela sobre a palavra dele. E Deus mostrou um amor tão grande para com o apóstolo Paulo, tão grande, irmãos, tão grande, tão grande, tão grande, que escolheu ele para ser o apóstolo que iria levar o evangelho a nós, gentios. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e também o quê? A paciência. A paciência. Quantos não têm paciência para com o fraco na fé? Não tem paciência para sentar, para conversar, para orientar? Quantos líderes que ele atende o político, atende o empresário, mas não quer atender a vovozinha? Quer dizer, o que serve para um não serve para outro. É acepção de pessoas. Acepção de pessoas. Não tem paciência com a pessoa. Não consegue ouvir a pessoa. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você tem que ter paciência, Timóteo. Porque a obra não é tua, a obra é do Senhor. Você tem que ter paciência para discernir, para ouvir, para depois discernir o que você vai responder, Timóteo. E esse conselho, meus amados irmãos, é para a gente também. Nós temos que ter paciência com as pessoas. Nós não podemos ser ignorantes, a ponto de não querer atender, de querer conversar, de querer ouvir. Nós temos que pedir para Deus, o Espírito de Deus, para que Ele coloque em nós essas qualificações que Paulo está falando para com Timóteo. Timóteo, tenha paciência. E também o quê? A mansidão. A mansidão. A gente sabe que para ser manso, a gente tem que ter o Espírito de Deus para nos dar esse fruto, que é o fruto da mansidão. O fruto da mansidão. Pedir para Deus: Senhor, eu quero ter essa mansidão na minha vida. Eu quero ser um instrumento na mão do Senhor. Eu não quero mais servir a homens, eu quero servir ao Senhor. Eu quero fazer parte de um povo que realmente conhece a Ti, que realmente teve o encontro com a Tua graça, que teve a revelação do Evangelho, não viver à base daquilo que a religião, que os religiosos, que os homens trazem para a gente.
Porque Jesus disse que os fariseus, eles pediam para o povo fazer, mas eles mesmos não faziam. Isso é hipocrisia. E Paulo continua dizendo para Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna. Nós temos que pretear essa batalha de fé, militar, lutar, se esforçar para mostrar para as pessoas o real significado do Evangelho. O real significado do Evangelho é o que Timóteo falou, que Paulo falou para Timóteo: toma posse da vida eterna. Porque tem pessoas que acham que a vida, ela começa aqui, ela termina aqui e findou-se, acabou, ponto final. Não. Se você colocar um ponto final, pode ter certeza que Deus coloca uma vírgula, porque a história continua. A história continua. Timóteo, toma posse da vida eterna. Nós temos visto pessoas morrerem. Eu estava pensando uma vez, e a gente não aceita a morte de uma pessoa que serve a Deus. A gente ora para que ela seja curada, ou que ele seja curado. E a gente fica naquele negócio: Deus, por que o Senhor levou? Por que o Senhor permitiu? Achamos que a nossa oração falhou. Deus não ouviu a gente. Mas a Bíblia fala que Deus recolhe os seus antes que proceda algo pior. Mas eu tive um entendimento. E eu entendi que ainda que essa pessoa morresse, isso não iria apagar a glória de Deus. Porque Deus tomou para si. Deus levou para si, como fala lá em Eclesiastes: o pó volta ao pó e o espírito volta para quem? Volta para Deus. Se volta para Deus, é porque já esteve lá, veio de lá e voltará para lá. Que maravilha! Que maravilha! Toma posse da vida eterna, minha irmã e meu irmão. Toma posse. Viva em Cristo, você vai ser feliz. Dê um chute no sistema religioso. Dê um chute nas pessoas, nesses pregadores que só vivem falando de dinheiro, que só vivem falando de maldição, falando só coisas negativas para colocar medo dentro de você, dizendo que você não tem Deus, dizendo que você tem o diabo, sendo que a Bíblia diz que o Espírito habita dentro de você. E outra coisa, Paulo disse: Timóteo, toma posse da vida eterna. Toma posse. Você já tomou posse da vida eterna? Deixa eu chegar mais perto aqui da câmera. Você já tomou posse da vida eterna? Ou não? Você já tomou posse dessa paz? Não é fácil o que nós estamos vivendo hoje. É o momento do povo de Deus se unir, nós nos unimos e ver a necessidade do nosso irmão que perdeu o emprego, que não tem o que comer, estender a mão. Estender a mão. É o momento. Não é o momento da gente brigar, não é o momento da gente pensar só na gente. É o momento também de pensar no próximo. Agora a pergunta é: você tomou posse da vida eterna? Paulo disse para Timóteo: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamados. Você não foi chamado para enriquecer. Você não foi chamado para somente receber uma cura, uma prosperidade. Você não foi chamado para alcançar algum benefício somente nesta terra.
Você foi chamado para tomar posse da vida eterna, porque Paulo diz para Timóteo: Timóteo, você tem que tomar posse da vida eterna, porque você foi chamado para isso. A Bíblia diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim, Jesus disse. Se nós formos até Deus, é porque alguém nos enviou. Foi Jesus, foi o Espírito dele. Então eu tenho que entender isso. Eu tenho que absorver isso. Que nós fomos chamados para a vida eterna. Não para uma vida passageira. Viveu, sofreu, passou por situações difíceis, situações boas, morreu, acabou. Não, nós fomos chamados para a vida eterna. E glória a Deus por isso. Abba Pai. E glória a Deus por isso. Nós fomos chamados para a vida eterna. E ele diz mais para a gente terminar. Tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Quando a pessoa ela é salva, ela quer salvar também. Correto? Quando a pessoa não é salva, a única coisa que ela pode apresentar para alguém são argumentos que as igrejas estão apresentando. Vem para a minha igreja que você vai ficar rico, você vai prosperar. Vem para a minha igreja que você vai mudar de vida. Vem para a minha igreja porque você vai conseguir alcançar isso, alcançar aquilo outro, quando na realidade a salvação passou longe. Só dar o que se tem. Paulo estava instruindo, aconselhando Timóteo, porque Paulo estava cheio daquilo. Paulo estava cheio. Cheio do quê? Cheio de justiça, cheio de piedade, cheio de fé, cheio de amor, cheio de paciência, cheio de mansidão. E Paulo, ele militava a boa milícia da fé. E Paulo entendia que ele era salvo para apresentar também a salvação. Por isso que você não vê no evangelho que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado, você não vê Paulo ensinando a igreja a barganhar com Deus. Você não vê Paulo ensinando a igreja que ela deve ser rica, que ela deve correr atrás de dinheiro, que ela deve ter mais do que o fulano, mais do que Beltrano, ensinando as pessoas a correr a corrida da cobiça. Que Paulo disse, é perigoso. Timóteo, é perigoso, Timóteo. Não vai por aí, não. Muda o curso da tua vida, Timóteo. E graças a Deus que Timóteo, ele tinha um bom professor. Hoje, meus irmãos, está faltando professores como o apóstolo Paulo. Pais na fé como o apóstolo Paulo. Eu desconheço algum que me orientou desta forma que o apóstolo Paulo orientou Timóteo. Eu desconheço. Alguns chegaram perto, mas esta revelação não foi passada para mim pela boca deles. E hoje, Deus ele está dizendo para cada um de nós, tome cuidado com essa corrida, que é o amor ao dinheiro, à riqueza, porque muitos ou alguns se desfiaram, se perderam na fé por causa da ganância. Perderam a visão. Aí eu digo o seguinte, para mim já encerrar essa live, essa transmissão, e daqui a pouco eu quero fazer uma oração, tá bom? Muitos têm que voltar para a base. O que é voltar para a base? É voltar lá atrás.
e rever os seus valores, rever a sua vida. Mas muitos não vão voltar para a base, sabe por quê? Porque para voltar para a base tem que se humilhar. Para voltar para a base tem que reconhecer: eu estava errado e eu tenho que mudar os meus conceitos e me voltar para o evangelho da graça de Deus. Tá bom, meus amados? Vamos fazer uma oração? Vamos orar pelo Brasil. Vamos orar por este mundo. Vamos orar para aqueles que se encontram desesperados neste momento, pensando em tirar a própria vida, achando que no amanhã não vai ter o que comer, o que beber. Vamos fazer uma oração, a gente aqui agora? Vamos pedir para Deus, para que Ele envie os seus anjos, se possível o corvo, como foi com Elias, se possível cair o maná do céu e alimentá-los, se possível lançar lá o anzol, pegar um peixe e encontrar ali o recurso para pagar os seus impostos. Deus é bom em todo o tempo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Uma palavra de graça, uma palavra que nos dá uma instrução, um ensinamento de como devemos nos comportar nos dias atuais. Senhor, eu peço a Ti neste momento, assim como diz a Tua palavra, que o Senhor é o Deus que socorre a viúva e também o órfão, o necessitado, o aflito. E eu peço a Ti, juntamente com meus irmãos que estão do outro lado, orando, Senhor, pedindo, meu Deus, por um milagre, pedindo uma resposta urgente, pedindo, meu Deus, que haja um reboliço tão grande que essa situação mude, não só no Brasil, mas também no mundo. Meu Deus, visite o parente que está internado, Senhor, em uma UTI, que está internado, meu Deus, entre a vida e a morte. Meu Deus, por conta de um vírus, uma bactéria. Meu Deus, remova todos esses males, Senhor. E dê uma oportunidade dessa pessoa viver e glorificar o Teu nome. Testemunhar, meu Deus, o Teu nome. Assim como foi com os homens do passado, assim como é com os homens de hoje, com as mulheres de hoje. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, visita os comerciantes, visita, meu Deus, as empresas, visita, meu Deus, esses políticos, meu Pai, políticos que não têm tido sabedoria, políticos que têm priorizado o dinheiro, que têm mantido a ganância pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males. Meu Deus, que eles venham olhar, Senhor, olhar e ver, Senhor, que aquilo que estão fazendo não está correto. Meu Deus, por favor, que o Senhor possa, meu Deus, abrir portas para aquele que precisa de portas abertas. Senhor, julga essa causa na justiça. Meu Deus, visita os nomes que foram nos entregues através do Facebook, através do WhatsApp, Senhor. Visita, meu Deus, a necessidade do Teu povo. Visita a necessidade dos meus irmãos e irmãs, Senhor. Visita, meu Deus, o católico, o espírita, o evangélico, meu Deus, o budista, o maçom, o muçulmano. Visita aquele que não tem uma religião ou aquele que tem uma religião, porque o Senhor não tem religião, meu Deus. Senhor, repreenda todo tipo de mazela, todo tipo de mal, Senhor, e que Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que o mundo, meu Pai, que o mundo venha, meu Deus, ver e olhar que o Senhor é Deus, que o Senhor muda o quadro, Senhor, que o Senhor remove, meu Deus, e coloca aqueles que vão ser usados para libertar, meu Deus, para trazer libertação, para trazer livramento, meu Deus. Assim como o Senhor levantou a Esther, assim como o Senhor levantou Moisés, assim como o Senhor levantou Josué, assim como o Senhor levantou os Teus apóstolos, os Teus discípulos, assim o Senhor tem nos levantado hoje, Pai, como uma voz profética neste mundo. E nós
profetizamos, Senhor, profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós profetizamos, Senhor, bênçãos, salvação para esta nação, Senhor, e para o mundo, no nome do Senhor Jesus Cristo, e que seja feito a tua vontade, porque o Senhor está no controle de tudo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Respire fundo. Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. Nós oramos. Agora nós temos que crer. A Bíblia nos diz: tudo o que pedir em oração, crendo que recebestes, tê-lo-eis. Então que Deus, Ele vinha estender as suas mãos de forma poderosa. Tá bom, meus amados? Creia. Creia. Creia, porque o choro pode durar a noite inteira, repito. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Tá bom? Deixa eu dar só aqui um beijo, um abraço para os meus irmãos que estão acompanhando. O irmão Márcio, né? Nosso amado irmão Márcio, ali da cidade de Araçariguama. Em breve eu quero estar aí para visitá-lo. Irmão Laelson dos Santos, né? É o famoso Machado, lá na cidade de Bastos. Um abraço no coração, meu amigo. Tá, Marcelo Amorim, pastor Marcelo Amorim, um abraço, meu irmão. Dona Ilza Rosa, né, ali da cidade de Mairim, que em breve também estaremos aí para fazer mais uma visita, tá bom? É só convidar, né? É só me convidar, nós vamos aí, tá bom? Mais uma vez, para ouvir as boas novas, coisas boas, né? Que Deus há de realizar. Pastor Elvis também, um abraço no coração. Maria do Socorro, lá da cidade de Tupã, um forte abraço. Reginaldo Viana, um forte abraço. Nerilton Azevedo, um forte abraço também no coração. Maria Neves Nascimento, um forte abraço. Marcelo Nascimento, né? O meu, aquele que, eu não sei se ele pegou o meu nome ou eu peguei o nome dele, né? O meu xará, mas nós temos um sobrenome parecido, né? Um abraço, Marcelo Nascimento, lá da cidade de Sorocaba, tá bom? Deus abençoe a todos meus irmãos, e amanhã eu quero estar aqui de novo, tá? Eu não vou falar o horário, porque eu não sei o horário. Na hora que Deus tocar, eu tô ali, né? Aí daqui a pouco eu vejo uma palavra, eu pego a Bíblia, vejo uma palavra, aí eu tenho esse desejo de vir aqui para compartilhar, tá bom? Aí Deus me abrindo o entendimento, a gente vem aqui para falar um pouquinho mais do Evangelho da graça de Deus, tá bom? Então, um abraço, um beijo no coração, e como diz o outro, né? Hasta la vista.